Nós começamos a refletir no Salmo de número 119 durante o período de quarentena, já caminhando para o finalzinho do período da quarentena, observando alguns aspectos distintos concernentes à lei de Deus para aqueles que são cristãos, para aqueles que são novas criaturas. Então nós estamos fazendo isso de uma forma muito peculiar. Nós olhamos para a realidade da nova aliança, que descreve de forma mais enfática e plena o que é nova criatura, algo que já existia na antiga aliança antes de Cristo Jesus, como aqueles que nasceram em Cristo aguardando a promessa dele. Naturalmente, quando nós olhamos para a nova aliança, nós vemos o estabelecimento dela por meio da pessoa de Cristo Jesus, quando ele diz mesmo que foi estabelecida pelo seu sangue. Então, o que nós temos feito é olhar essa característica de continuidade, ensinos que perpassam todo o progresso da revelação, perpassa todo o Antigo Testamento e encontra a sua realidade, a sua plenitude no Novo Testamento, e nós estamos vendo essas características de ser nova criatura em textos do Antigo Testamento. No Salmo de número 119. Então, como aquele que nasceu de novo, olha e se relaciona para a lei do mundo que ele irá habitar futuramente. O código de ética celestial, o código de ética divino, como ele se relaciona nesse mundo caído, lutando contra fragmentos podres, sujos do velho homem, como ele se relaciona com esse mundo diante dessa lei para glorificar a Deus. Então, o tema da nossa série, no Salmo número 109, tem sido um distintivo cristão. Novas criaturas amam a lei de Deus. Isso é importante porque nós temos visto, mesmo em meio a cristãos, muitos ortodoxos, muitos repudiam qualquer conceito legal da palavra de Deus. São os antinomistas, são aqueles que são anti a lei, são aqueles que olham para a lei de Deus, mas não veem, por exemplo, um código pelo qual eles devem viver, leis, mandamentos, ordenanças que eles devem observar, evidenciando aí mais ainda as suas características de liberdade. Então é importante nós olharmos para a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma ordem como um todo, a palavra de Deus é um mandamento como um todo. Não necessariamente nós precisamos ver, por exemplo, imperativos, ordens enfáticas ali. A palavra de Deus como um todo é uma ordem para nós, é um código legal para nós vivermos. Toda a palavra. Existem expressões mais radicais, mais profundas, mais emblemáticas, onde essas placas elas ficam mais fluorescentes, evidentes diante de nós, exigindo uma postura cabal, uma postura radical de nós. Aqueles que são novas criaturas, eles olham para essas realidades, eles temem diante dessas palavras e eles buscam vivenciá-la ou responder positivamente àquilo que é requerido. Não é uma mera opinião, não é um mero conselho, não é uma mera dica. Talvez nós vivemos hoje num ambiente de tanta autonomia, que nós não conseguimos nos relacionar com a palavra de Deus, com Deus da palavra, e nem na comunidade cristã como essa realidade, por exemplo, de prestação de contas, essa realidade de não caminhar sozinho, de não viver sozinho. É muito importante entender isso, meus irmãos. Nós vivemos uma tensão difícil de ser equilibrada, porque nós não podemos ser babás uns dos outros, mas é exigido que nós caminhemos e cresçamos em comunidade. Nós fomos feitos novas criaturas não para nos deixar solitários e nem autônomos. Nós fomos enxertados num grupo e esse grupo será salvo como noiva do Cordeiro, como igreja do Senhor.
Então é difícil nós fazermos o equilíbrio, principalmente que na igreja, por exemplo, que nós observamos muito essa característica do discipulado, essa característica de caminhar junto. Então é difícil, por exemplo, nós estabelecermos uma caminhada reconhecendo os limites em que os irmãos irão precisar tomar as suas decisões sozinhos muitas vezes, mas ao mesmo tempo essas decisões elas devem estar regadas de conselhos, de orações, da comunidade dos santos. A vida da gente é uma grande tensão, a vida da nova criatura é uma grande tensão. Agora não há de se esperar outra coisa. Nós somos criaturas de outro mundo vivendo no mundo caído. Nós somos criaturas de um mundo santo, de um mundo pleno em santidade, e nós vivemos ainda no mundo caído. É nos dito na palavra de Deus que nós nascemos de novo, nós nascemos do alto. Então, olha a tensão que nós vivenciamos. Como nós nascemos do alto, se nós ainda temos desejos desse mundo? Então, é colocar diante de nós essa tensão que nós não conseguimos equalizar, nós não conseguimos entender devidamente. Mas essa é a tensão que nós vivenciamos. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos a estrada sobre a qual nós devemos caminhar. Nós podemos muitas vezes nos estribuchar, nós podemos muitas vezes nos debater, porque nós estamos sendo, como Paulo diz no início da carta que ele escreve aos Gálatas, do papel, do ofício, da obra de Cristo Jesus em relação a nós. Ele veio nos desarraigar. Eu adoro essa passagem, sabe? Porque essa passagem é experiencial. Sabe como se você fosse uma árvore, nós cantamos aqui, né? Você fosse uma árvore e as suas raízes estão fincadas nesse mundo, estão fincadas. E Cristo lhe puxa. Algumas dessas raízes rompem, quebram, esticam e quebram. E isso dói. E as suas raízes só estão fincadas nesse mundo porque você gosta dele mesmo. Você encontra ainda nesse mundo alguns nutrientes. Você encontra coisas apetitosas nesse mundo. E você finca as raízes aí. E ele desarraiga. Então essa linguagem que Paulo usa é extremamente experiencial. Carrega uma profundidade teológica absurda, mas é extremamente experiencial. Por exemplo, quando ele diz na mesma carta que a carne luta contra o espírito contra a carne, não é possível nos separar do espírito. Não é possível. Não é possível. Ora o crente tem o espírito, ora o crente não tem o espírito. Não é possível. Então, essa é uma realidade e a linguagem enfatiza que a vitória é garantida porque é o Espírito que luta, mas quando o Espírito que luta, somos nós que guerreamos também na santificação. Então, nós encontramos essa grande tensão onde essa linguagem experiencial, empírica mesmo, é colocada diante de nós e nós devemos observá-la, devemos, diante dela, entender a tensão. Nós não podemos, por exemplo, viver de forma harmônica com esse mundo. Nós não vamos procurar brigas, por exemplo, nós não vamos procurar contendas, nós não vamos procurar tensões, mas o fato é, não precisa procurar. O problema é quando nós vivenciamos de forma tão harmônica com esse mundo, com esse presente século, diante dos banquetes que são colocados para nós. Esse é o grande problema. Por isso nós temos estudado essas temáticas no Sermão do Monte e no Salmo de número 119. Nós olhamos para a palavra de Deus e nós nos debatemos, mas nós não temos outra coisa a fazer, nós simplesmente prostramos diante dela, dobramos a cabeça e às vezes com um grito, com lágrimas, com bramidos gigantes, nós dizemos amém. É isso que nós dizemos. Nos debatendo completamente, às vezes sangrando, mas nós dizemos amém. Mas essa autonomia que esse mundo quer injetar em nós. Pense na autonomia que o mundo quer injetar para os seus filhos, por exemplo. Não tem mais idade de um jovem levar outra jovem ou outro jovem para dormir na sua casa. O jovem hoje, a criança nasce hoje quase com o celular na mão. O
computadores nos quartos, computador em qualquer lugar, acesso ao mundo, liberdade na escola, nem o professor tem mais autoridade, porque você é o Senhor desse mundo. É isso que injeta na nossa cabeça todos os dias, meus irmãos. É isso que, não importa qual escola que seu filho estuda, é isso que injeta na escola, na cabeça do seu filho, da sua filha nas escolas. Então, como nós lidamos com essa realidade, já que nós somos outra criatura? Nós entendemos que nós não somos autônomos. E nós entendemos que Deus tem os seus braços para nos conduzir. Na igreja local, o braço mais visível é esse que está do seu lado, por exemplo. Os braços de Deus, são as mãos de Deus para nos conduzir. Os braços são a palavra de Deus que molda o nosso coração. Dia e noite, moldando o nosso coração segundo a sua palavra. Nós temos olhado, então, para o Salmo de número 119 e temos observado como, então, aquele que nasceu de novo, ele deve se relacionar com essa palavra que ele ama, porque nenhuma nova criatura ousará em dizer que não ama a lei de Deus. Podem interpretar a lei de uma forma um pouco diferente, mas, numa medida ou em outra, ele irá dizer que ama a lei de Deus. Nós observamos até agora 3 porções, essa será a 4ª. Primeiro, nós vimos que o caminho da nova criatura é determinado pela lei do Senhor. Ele não tem mais vontade própria, a vontade dele morreu junto com o velho homem. O caminho no qual ele andava não é mais atrativo a ele, na verdade é cheiro de morte para ele. Ele é arrancado desse caminho, ele é colocado em outro caminho. Ele recebe outros pés, outras mãos, outro coração, outra mente, outros olhos, recebe outro corpo. E ele é colocado em outro caminho. E ele entende, então, que esse caminho não é dele. Esse caminho é de Deus. É uma estrada construída pelos blocos da lei de Deus, pelos blocos da palavra de Deus. E isso é importante, porque quando ele percebe um desvirtuar na sua vida em relação à vontade de Deus, ele olha para o caminho no qual ele tem andado. E aí ele percebe que ele não está andando no caminho de Deus. Ele está andando no seu caminho, daquele que ele foi retirado. E ele volta para o caminho de Deus. Na segunda mensagem nós vimos que a nova criatura tem o seu caminho purificado pela meditação da palavra de Deus. Os versículos 9 até o versículo 16. Pela meditação. A ideia de meditação, nós já refletimos sobre isso algumas vezes, é a ideia de acomodar no coração. Repetição, reflexão, acomodação no coração. Você vai acomodando. Sabe aqueles compartimentos onde pode ter um pouco mais de vontade própria? Aquele compartimento que é um pouquinho obscuro aí, ele olha lá dentro daquele compartimento e vê o seu caminho e não o caminho de Deus. E ele acomoda essa palavra de Deus no seu coração para que a vontade dele, o pecado dele saia pelas frestas. E isso leva a uma vida de consagração, de purificação. Na terceira mensagem, no versículo 17 ao versículo 24, nós vimos que a nova criatura compreende que a verdadeira vida flui da palavra de Deus. E essa porção faz uma conexão extremamente importante com o texto que nós iremos refletir hoje, também com o texto que nós iremos refletir na próxima ocasião. Nessa terceira mensagem, nós vimos que não há vida sem o alimento da palavra. A palavra de Deus é o maná que desce do céu para o sustento dos santos. A palavra de Deus é o oxigênio para a nova natureza que ele recebeu. Ele não consegue respirar senão através do oxigênio da palavra de Deus, que é o oxigênio das novas criaturas, daqueles que estão em Cristo Jesus. Então, hoje, assim como nessa porção anterior, mais uma vez nós encontramos um tom de oração. Os 2 primeiros blocos de texto
o versículo 1 ao versículo 8 e o versículo 9 ao versículo 16, eles formam um prefácio, porque ele estabelece o caminho. Ele mostra qual o caminho que a nova criatura anda, ou aqui no contexto do Antigo Testamento, o justo, o fiel, por exemplo, ou o justo ou o fiel, qual é o caminho e como ele purifica o seu caminho. O caminho é a palavra de Deus e ele purifica o seu caminho meditando na palavra de Deus. O restante dos blocos, eles se sustentarão sobre esses dois blocos que eu refleti. Hoje nós encontramos, assim como o bloco anterior, né, mais um tom de oração. Aqui nós vemos essa dinâmica. Ora você vê o salmista fazendo petições, clamando a Deus, portanto orando ao Senhor, apesar de todo o salmo ser uma oração, mas ele tem esse tom diferenciado. E outros momentos ele reflete sobre a palavra de Deus. Nos dois primeiros blocos, por exemplo, nós vimos reflexões sobre a palavra de Deus. O que essa palavra de Deus representa para mim? Ou em outro momento nós vemos, às vezes, em tons de lamento, às vezes em tons de ação de graças. No bloco de hoje nós veremos lamento, por exemplo, onde ele clama por vida da palavra. E aí nós veremos que agora, novamente, ele carrega esse tom de oração. E aí ele faz isso demonstrando o profundo anseio que ele tem para que sua alma experimente a lei de Deus. Nós poderíamos refletir um bocado aqui sobre o significado dessa alma, como nós percebemos que a alma anseia, como nós percebemos que da alma corre lágrimas, por exemplo, como nós percebemos que a nossa alma está sendo exprimida, está sendo machucada. E é interessante, porque diante disso, ele considera que o único remédio é a palavra do Senhor. Não são bajulações, não são consolos simplesmente egocêntricos, humanistas. É a palavra de Deus. É a palavra que dá vida. É como se ele estivesse sem ar e precisasse do ar da palavra de Deus. É isso. Ele precisa do ar da palavra de Deus. Mas o ponto é, ele sabe disso, né? Ele sabe disso. Ele percebe que está faltando um tipo de ar nele. Quantos cristãos não percebem? Quantos não percebem, né? Quantos? Ele percebe. Minha alma chora. Minha alma chora. Pelo que ela chora? Muitos procuram festas, namoros, imoralidades, diversões, comidas, dinheiro, fama, sucesso. Nova criatura, nada disso pode dar oxigênio para minha alma. Nada. Não dá. A grande ilusão, como nós vamos ver, a grande ilusão é que por alguns instantes essas realidades podem saciar. Por alguns instantes. E aí essa é a grande ilusão. Esse trecho aqui, meus irmãos, é interessante. O primeiro versículo é como se nesse exato momento ele estivesse na sepultura. Olha o versículo 25, quando diz, a minha alma está apegada ao pó. É como se ele estivesse no túmulo, como se ele estivesse sendo enterrado, soterrado, como se ele estivesse refletindo e essa experiência de oração fosse a sua própria cova. E isso não é raro de acontecer, meus irmãos. Mas o ponto é, o que fazer quando a vida parece nos enterrar? O que fazer quando a vida parece remover de nós todo aspecto de esperança, todo aspecto de socorro? O que fazer? Bom, esse presente século, ele pode oferecer respostas à velha criatura, embora essas respostas sejam ilusões.
Novas criaturas, elas se distinguem em sua fonte de esperança e sua fonte de consolo. Elas perceberão as armadilhas das ilusões desse presente século. Isso não quer dizer que nós não iremos errar. Isso não quer dizer que nós não iremos tomar, eventualmente, algumas decisões que apontem para essas realidades. Mas o fato é, isso não será o nosso caminho. Em algum momento, eu sei que você já passou por isso, quando você toma determinada decisão, você elabora toda uma reflexão, todo um pensamento para fundamentar, para dar solidez à sua decisão, embora lá no fundo você mesmo entenda que é errado. Você tenta negociar consigo mesmo e depois você tenta negociar com seu cônjuge. E se você tiver filhos maiores, você tenta negociar com seus filhos. Você tenta negociar com o pastor. Você tenta negociar com os irmãos e desenvolvendo argumentos e mais argumentos. Mas lá no fundo, você sabe que não precisava dessa complexidade toda. Não precisava. Era rapidinho. Mas isso é uma luta. Você está lutando. A nova criatura percebe isso. Então, por exemplo, veja o Senhor Jesus, ele é o próprio modelo por exemplo, de uma vida bem-sucedida segundo Deus. Abre em João capítulo 15, versículo 20. No Evangelho segundo João, no capítulo 15, no versículo 20, ele exorta os seus e diz assim, ó: lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Às vezes nós nos esquecemos desse princípio. Aqui não é somente um versículo ou uma instrução. Aqui é um princípio. Ele diz, não é o servo maior do que o seu senhor. É difícil saber aqui quem é o servo e quem é o seu senhor? João 15, 20. Não é. O servo somos nós. O senhor é ele. O servo não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. É natural. E perseguição aqui não entenda simplesmente, por exemplo, com fariseus, escribas, saduceus, perseguindo para matá-lo. É toda a corrupção e as ilusões desse presente século. É isso que significa, de forma mais ampla, essas perseguições. Eu acho que essa é uma grande dificuldade que nós temos em refletir nos Salmos e nos escritos do Antigo Testamento, porque quando nós pensamos em ser injustiçados, nós só pensamos como se nós fôssemos as pessoas corretas, que, às vezes, um irmão, alguém da própria igreja, trama contra nós. Essa é a grande... E aí, se você estiver vivenciando uma realidade dessa nesse instante, aí você diz lá no fundo, glória a Deus, eu sabia que eu estava certo. Glória ao Senhor. Não é assim. Os engodos, os enganos, as armadilhas, são os tentáculos dessa geração má e pervertida e imoral que milita contra o Espírito. É isso. Não é literalmente fadado a perseguições em que você é o senhor da justiça e você está sendo injustiçado, embora algumas vezes isso possa acontecer. Quando o Senhor escreve à igreja de Esmirna, olha esse texto, Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Ele nos diz nesse texto, por exemplo, qual é o segredo do sucesso segundo Deus. Ele diz, não temas as coisas que tendes de sofrer. Olha as perseguições. Não temas. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova. É interessante, eu acho que nós deveríamos passar um bom tempo refletir sobre ser posto à prova, porque nós, com muita dificuldade, identificamos prova. Muita dificuldade. Nós somos nanicos em identificar provações. É impressionante. Para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Aí ele diz, sê fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Esse é o segredo do sucesso, segundo Deus. Não é viver 100 anos. É morrer com 20, mas ser fiel a ele.
é morrer com 18, mas morrer nele. Isso é sucesso. Esse é o grande ponto. Ter uma vida em que o objetivo maior, o anseio maior da sua alma, e esse é o grande tônica dessa porção, o anseio maior da sua alma é ser fiel a ele. O ponto não é nem que ele quer que arranque dele o sofrimento. O ponto é o que o sofrimento pode fazer com ele. Esse é o grande ponto. Porque o sofrimento pode fazer com que ele se desvie de Deus por causa das ilusões desse mundo. O grande medo dele é com que o sofrimento pode fazer com sua alma. E o fato dele estar soterrado, por exemplo, dele estar na sepultura, está faltando ar. Vai que aparece um pseudo-ar que não seja a mão graciosa e de fidelidade do Senhor. Vai que ele agarre esse ar. Esse é o grande medo do salmista nessa porção. Esse é o ponto aqui. E essa é uma reflexão difícil de fazer, porque nós olhamos para as nossas realidades, para o nosso conforto. Por exemplo, se de repente você precisa ensinar uma lição para o seu cônjuge, para os seus filhos. Quanto tempo você vai aguentar vê-lo chorar, se espernear, se debater, murmurar? Quanto tempo? Você deveria responder até que a lição seja aprendida, até que o pecado seja deixado, até que ele entenda o valor da vida. Essa deveria ser a resposta. Mas é interessante como nós somos tentados. Olha o nível de perseguição aí. Quando o filho usa a sua fofura para que você não o crie segundo a vontade de Deus. É um tipo de perseguição desse presente século. É um tipo de influência desse presente século. E nós não observamos. Por exemplo, quando você sabe que não deve vivenciar ou desfrutar de uma tal realidade com os seus cônjuges, esbanjando alguma coisa ou fazendo algo, e de repente você sabe que ao fazer isso você arrancará dele sorrisos, abraços, beijos, contentamentos. E aí? Bom, a nova criatura, meus irmãos, para a nova criatura a fidelidade significa ser bem-sucedido. Essa é a única opção. Mas qual o distintivo cristão, ou portanto da nova criatura, é enfatizado nesses textos aqui, nesse texto de 25 a 32? E esse é o tema da nossa mensagem de hoje. A restauração da vitalidade dos fiéis está na palavra de Deus. Essa é a compreensão do santo. Quando o mundo tende a sugar-lhe a vida, quando ele parece que o que resta diante dele é a morte, ele entende o caminho no qual ele deve buscar a vitalidade e a vida. Para a nova criatura, a restauração da vitalidade dos fiéis está na palavra de Deus. Isso porque nós somos tentados a buscar outros meios, como eu falei. Nós somos tentados a buscar outras fontes de vida. Aqui o salmista, ele assume, por exemplo, um tom mais pesado, um tom mais cinzento, como se a vida, como se o vigor estivesse se esvaindo por entre os seus dedos, como o próprio salmo diz, a sua vitalidade estivesse sendo soterrada. Então, meus irmãos, se essa é a compreensão do salmista, qual deve ser a postura dele? Bom, se essa é a sua compreensão, qual deve ser a sua postura? 3. Nós vemos 3 petições aqui, por exemplo. Primeiro, do versículo 25 ao versículo 27, ele roga a Deus por vitalidade e compreensão espiritual. Do versículo 28 ao versículo 29, ele roga a Deus por força para não sucumbir diante dos caminhos enganosos. E, no terceiro e último ponto, do 30 ao 32, ele roga a Deus que não seja envergonhado. Olha que interessante, por escolher ser fiel. Ele não seja envergonhado por escolher a fidelidade. Interessante esse último ponto, né? Primeiro ponto de hoje. Ele roga
a disposição dele, a postura dele é de rogar a Deus por vitalidade e compreensão espiritual. Pelo que nós já vimos, meus irmãos, parece que o salmista aqui é um jovem, nós vimos isso na primeira mensagem, na segunda, ele é um jovem, e esse jovem ele está padecendo algumas perseguições. Por exemplo, nós vimos no último sermão dessa série, ele está padecendo algumas perseguições. E essas perseguições, quando nós vemos aqui que a alma dele chora, evidentemente essas perseguições não são perseguições simplesmente físicas. Por exemplo, a angústia de Davi quando fugia do rei Saul, não era simplesmente com medo de perder-lhe a vida, mas com a tristeza por causa da traição. Aqueles com quem ele lutava e assim glorificava o nome de Deus, agora corria atrás dele para tirar-lhe a vida. A dor da traição, a dor da infidelidade, a dor da difamação e da calúnia faz a alma chorar e não simplesmente o corpo. Então, portanto, aqui, a perseguição que ele sofre aqui não é simplesmente uma perseguição física, mas é uma perseguição espiritual que acaba afetando o lado emocional. Então, essa perseguição, por exemplo, ela causava ali medo, vergonha, difamação, e é isso que fazia a sua alma corroer. No versículo 25 ele diz, a minha alma está apegada. Olha como é interessante, aqui a ideia de que a alma dele se agarrou, ou está se unindo ao pó. Está dizendo que ele está morrendo mesmo. Está morrendo interiormente. Quando a nossa alma morre, o que é que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que a minha esperança está se esvaindo, Deus. A onda é grande demais. A tempestade é muito forte. A luta nesse fronte que eu estou combatendo, Senhor, está acirrado demais. Meus irmãos, quem foi que nunca passou por isso? Quem nunca passou por isso, meus irmãos? Às vezes nós não falamos com medo de sermos julgados. Às vezes nós morremos num rio com várias pessoas ao nosso redor porque nós simplesmente não pedimos ajuda. Amo o Senhor aqui. E a experiência que ele tem é como se... e é isso que significa, por exemplo, alma aqui. Alma significa fé, significa esperança, significa tudo aquilo que o faz apegar-se a Deus, ou seja, algo intrínseco da nova criatura. E esse é o grande ponto. Está se apegado ao pó. O que ele está dizendo aqui? Que essas realidades, essas características estão sendo consumidas. Isso quer dizer que a esperança dele está minguando. É uma linguagem que ele vai usar mais na frente. Quando ele grita, por exemplo, aqui é aquele imperativo divino, quando ele diz vivifica-me, ele está buscando literalmente renovo, revive-me, Deus, justamente porque ele está morrendo. Restaura-me, tendo como a fonte de vida a sua única palavra. Olha como ele poderia buscar outros meios. Olha, por exemplo, uma coisa mais fácil de acontecer hoje, quando essas realidades sobrevêm sobre a nossa vida, por exemplo, às vezes, quando nós queremos, porque queremos, mesmo no corpo de Cristo, ser autônomos e fazer a nossa vontade. Quando isso não acontece, lembra lá Tiago capítulo 4, porque há guerras no mundo, porque há mortes, porque nós queremos, é por causa da cobiça, porque nós queremos fazer a nossa vontade. Nós queremos e não temos, então nós buscamos ter. E nós matamos por isso. Agora, reduz um pouco essa realidade. E aí você vê o mundanismo entrando na igreja. E aí você fica triste, você fica com raiva, você fica chateado. E aí a sua alma está se unindo ao pó. E você dá vazão a esse pó. E você se corrói. A esperança de reatar a harmonia e o bom relacionamento vai se esvaindo da sua vida. E aí, simplesmente, o que você faz? Sai daqui e vai para outra igreja. Pronto. Não é a realidade hoje? Essa é a realidade, meus irmãos. Essa é a realidade da igreja local no tempo que nós vivemos. Essa é a grande realidade. E aí você passa mais um bom tempo lá até lhe conhecerem, porque algo no seu coração não foi tratado. E aí, quando lhe conhecem, você passou aí, sei lá, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Se a igreja for frouxa mesmo, você passa até 10.
Mas aí chega um ponto que ninguém mais aguenta. Aí você sai de novo. E aí você alimenta uma mentalidade anti-igreja. Eu posso viver a minha espiritualidade fora da igreja. Não precisa da igreja para ser salvo. Igreja manipulada por homens. Pessoas que querem fazer a sua vontade, nós só encontramos contendas. E aí você vai encontrar artigos em blogs por isso, você vai encontrar vídeos ensinando você isso, você vai encontrar livros alimentando isso. É evidente que você vai encontrar. Quem é o Deus desse século? Esse mundo jaz do maligno. É evidente que você vai encontrar. E aí você então sucumbiu àquilo que o salmista tanto teme. Por causa da angústia, ele seguiu um caminho que não era do Senhor. Esse é o grande temor. Deveria ser o nosso também. Esse é o grande temor. E cá entre nós, é muito convidativo, é ou não é? Um consolo assim. É demais. Veja como o Senhor Jesus, depois de 40 dias sem comer no deserto, só prostra-se diante de mim, disse Satanás. Só isso. Só dobrar o joelho. Olha algo mecânico, só dobrar. Interessante como isso simbolizava uma realidade espiritual e eterna. Nunca as nossas ações estão desapegadas dos nossos corações. Nunca. Nunca, nunca. Sempre. As nossas ações dizem algo do nosso coração. Às vezes dizem que nós não somos sábios, por exemplo. Às vezes dizem que nós não refletimos tanto quanto nós deveríamos refletir, porque nós... Olha a responsabilidade que você tem. Você recebeu a mente de Cristo. Você tem olhos que só os santos têm. É uma responsabilidade grande. A quem muito é dado, muito será cobrado, diz o Senhor. Lembra quando o Senhor Jesus estava falando com a mulher samaritana e Jesus então pede água a ela, João capítulo 4, e ela questiona como ele, sendo judeu, falava com uma mulher samaritana, né? E o texto diz enfaticamente porque os judeus não se relacionavam muito bem com os samaritanos. E aí o Senhor Jesus, diante da réplica dela, o Senhor diz, diante da resposta dela, o Senhor diz: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede a água, Jesus diz, dá-me de beber, tu me pedirias e ele te daria água viva. Ela retruca mais uma vez com um tom de zombaria. Sabe quando você está evangelizando alguém e tem as mulheres samaritanas por aí, ela zomba, e é assim que ela responde o Senhor, ela responde com um tom de zombaria mesmo, ela está zoando de Deus, de Jesus Cristo. E Jesus Cristo responde mais uma vez, afirmou-lhe Jesus: quem beber esta água tornará a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der, quem beber da água dela tornará a ter sede. Aquele que beber da água que ele dá, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, diz o Senhor Jesus Cristo. O interessante, meus irmãos, são os meios que o próprio salmista, por exemplo, utiliza para ter a sua vitalidade restaurada. Olha interessante. Primeiro, oração. Ele roga a Deus. E depois compreensão da vontade de Deus. Olha como é interessante. Compreensão vem através da meditação. Ele roga ao Senhor para ter a vitalidade. Ele não está esperando uma experiência mística aqui do nada, não. Ele roga a Deus. E ele medita na palavra de Deus. Ele quer compreender os desígnios de Deus. Olha o versículo 26, ele diz: eu te expus os meus caminhos. Eu te expus os meus caminhos. E ele, o que ele está fazendo aqui? Ele está se lembrando de coisas que já aconteceu. Eu te expus os meus caminhos e tu me valeste, tu me respondeste. Então ele diz: ensina-me os teus decretos. Essa é uma declaração de esperança diante do relacionamento que ele tem com Deus. É como se ele estivesse dizendo assim, ó: sempre que roguei ao Senhor, obtive resposta. Faze novamente. É isso que ele está dizendo.
Ele olha para o relacionamento com Deus. O que é interessante aqui é que, segundo o salmista, o seu consolo está em quê? Em compreender os decretos do Senhor, não é? Ele quer consolo, ele quer vida, a sua alma está apegada ao pó. E o que é que ele pede? Ensina-me os teus decretos. É interessante. Ele está construindo um contexto para a gente entender o ponto do seu pensamento. O temor dele é se desviar desses decretos. Não é simplesmente ter o alívio da sua dor. Não é. Isso é muito terreno, meus irmãos. Isso é muito pequeno. O ponto não é ter alívio da dor. Se o nosso Senhor não teve alívio enquanto aqui da sua dor, como nós queremos ser melhores do que o nosso Senhor? Não é esse o ponto. É na dor quem nós mostramos ser, nas tribulações da vida, nos desafios da vida, nas tensões da vida, quem nós demonstramos que somos. Esse é o grande ponto. Olha aqui, no versículo 27 ele diz: faze-me atinar, mais uma vez reverberando o que ele disse no final do versículo 26, ecoando, ele diz: faze-me atinar, ou seja, faze-me entender com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A maravilha aqui é uma ligação com quem? Com preceito, como nós vimos no bloco passado. Faz-me só compreender, Deus. Faz-me acomodar no coração. É como se ele estivesse dizendo assim, não quero consolo segundo o meu desejo. Apenas me ajuda a entender os teus caminhos para contemplar as tuas maravilhas. Ele quer ver, meus irmãos, se ele está nos caminhos de Deus. Por quê? Porque tudo à volta dele parece dizer que ele não está. Como um justo sofre? Os salmos, eu já falei para vocês que os salmos, eles, do Salmo 3 até o finalzinho, tirando mais ou menos os últimos 4, porque nós vemos ali os trechos de ação de graças, né? Os 5. Mas do Salmo 3 em diante, eles todos estão se baseando, se sustentando nos 2 primeiros salmos. No Salmo 1, o justo sofre ou é bem-sucedido? O justo é bem-sucedido. Está dizendo que ele está buscando essa realidade de que, porque eu sofro se a tua palavra diz que o justo é bem-sucedido? Ele quer saber, então, se ele está sendo bem-sucedido. Como? Se ele está na palavra de Deus. Se ele está nos caminhos de Deus. Se aquilo que ele não vive agora não é consequência do seu pecado, mas é a ação do Senhor para lhe moldar. É isso que ele está clamando ao Senhor. Então, observe que mais do que ter a vitalidade restaurada, ele quer ser o quê? Fiel. É o que nós vamos ver agora no segundo rogo dele. Quando ele roga a Deus por força, não é por força para ele trabalhar mais, não é por força para ele viver mais essa vida, por força para não sucumbir, se deixar levar diante dos caminhos enganosos. E não é difícil compreender essa sedução, meus irmãos. Na verdade, é o que mais se apresenta diante de nós como oportunidades à carne e de Satanás. Nos momentos que nós estamos mais frágeis emocionalmente, isso afeta a nossa espiritualidade e nós abrimos uma brecha gigantesca para a nossa carne ter mais vigor e para Satanás agir. O ponto de partida aqui é que o salmista compreende a sua fraqueza. Ele não se faz de forte, não. Ele não se coloca como um castelo, não. Ele compreende a sua fraqueza. Ele é fraco mesmo. Ele é fraco mesmo e a sua experiência é de pó. E essa é uma característica distintiva e importante da nova criatura. Nunca considerar muito sobre si mesmo, muito a seu respeito. A nova criatura compreende a sua condição, por isso ela suspeita de si. É verdade, Senhor. Não sou glorificado ainda, é verdade. Uma nova criatura, e existe uma tensão, porque eu ainda experimento as realidades do velho homem. Mas eu sou nova criatura. Recebi um coração colocado pelo teu filho, mas eu ainda sinto anseios de um coração caído. Ele
entende a sua fraqueza. Olha o versículo 28. A minha alma, mais uma vez, usando essa expressão, a minha alma, lembra da alma lá? A alma significa, por exemplo, desejo por Deus, ou fé, ou uma realidade interior que anseia pelo Senhor. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Essa palavra verte lágrimas é uma só, aparece só uma vez no Antigo Testamento. O que ele está dizendo aqui? Isso aqui é fantástico. Quando ele diz assim, a minha alma é toda essa realidade que o faz se apegar a Deus, certo? É o interior dele buscando essa realidade de esperança imaterial, além das circunstâncias, que é uma realidade material. Quando ele diz, a minha alma de tristeza verte lágrimas, ele está dizendo que a minha alma, toda essa esperança está escorrendo, está se esvaindo, está indo embora. Quando ele diz que está apegado ao pó, ele teme diante disso. É como se ele estivesse dizendo, Senhor, mostra-me a tua mão. Mostra-me a tua mão, Senhor. Porque eu não quero te deixar, mas eu não vejo a tua mão. Mostra-me a tua mão, meu Deus, por favor. Mostra-me para que eu segure ela. E é interessante que essa não é realidade, uma realidade mística, não. Essa mão que ele quer ver, esse braço que ele quer ver de Deus o agarrando, é a compreensão da palavra de Deus. Ele quer essa compreensão. Quando ele diz fortalece-me, então ele faz um contraste com verter. Fortalecer significa ficar de pé, significa se erguer, isso é fortalecer. Levanta-me, faz-me ficar de pé, conforme a tua palavra. Ele está pleiteando com Deus. As tuas promessas dizem, por exemplo, Senhor, que o justo não será desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu estou me sentindo desamparado, Senhor. Eu estou me sentindo desamparado. Então quer dizer que eu não sou um justo? Porque essa é a minha experiência aqui de morte agora. Então o clamor do salmista aponta para um temor real. E ao que parece, meus irmãos, extremamente próximo dele, de sucumbir à infidelidade ou engano. É o grande ponto do versículo 29. Quando ele diz, afasta de mim, olha que interessante, o caminho da falsidade. Olha o temor dele de se agarrar com esse caminho, percorrer esse caminho. Olha o temor dele. Afasta de mim o caminho da falsidade. E favorece-me, né? E ser gracioso, e ser bondoso com a tua lei. Fez ele buscando a vontade do Senhor em detrimento dele. Qual é o ponto aqui? Para a nova criatura, sucumbir ao alívio fácil, contrário à lei de Deus, significa enganar a si mesmo, que é caminho de morte. O alívio pode ser momentâneo, mas é um caminho de morte. E aí nós vemos o terceiro rogo aqui e último, quando ele roga a Deus que seja envergonhado, que não seja envergonhado por escolher a fidelidade. É interessante porque nessa petição o salmista ele roga a Deus para que a sua condição não seja resultado do abandono de Deus. O que é que ele quer? Ele clama ao Senhor para que essa experiência que ele vive agora não seja o abandono de Deus, que são todos aqueles que são envergonhados pelo próprio Deus, porque são abandonados pelo Senhor. Ele roga a Deus que não seja essa. Então, por isso que ele clama a fidelidade pactual de Deus. Quando nós observamos todo o enredo das Sagradas Escrituras, nós percebemos que essa nunca é uma possibilidade para aqueles com quem Deus estabeleceu uma aliança. Nunca é uma possibilidade. Nós vemos isso muito claramente em Cristo Jesus, na nova aliança, por exemplo. O Senhor é o bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. Ninguém pode arrancar as suas ovelhas dele. Nós vemos essa realidade, por exemplo, da preservação dos santos, ainda mais evidente na nova aliança em Cristo Jesus, embora nós vejamos o Senhor conduzindo o remanescente fiel em toda a antiga aliança, em fidelidade ao seu nome. Essa nunca é uma possibilidade para aqueles que estão aliançados com o Senhor Deus. Contudo, meus irmãos, esse é o ponto.
essa pode ser uma possibilidade experiencial. Embora essa não seja a sua possibilidade real, experiencialmente você pode vivenciar isso. Como nós vimos no salmista, todas as minhas sensações, todas as minhas faculdades, toda a minha esperança, realidade espiritual está se esvaindo, está correndo dentre os meus dedos, está sendo vertida, está indo embora. Embora essa não seja a realidade espiritual, a realidade experiencial pode ser essa de cada um de nós. Ou ninguém nunca passou por isso. Por isso a necessidade de testemunhar a disposição do coração dele. Senhor, estou vivenciando agora aquilo que parece ser o abandono e a vergonha. Mas eu escolherei a tua palavra e louvarei o teu nome. Olha o versículo 30 e 31, quando diz, escolhi o caminho da fidelidade. Olha, se apresentou diante dele, ele está à beira de ser apresentado diante dele o caminho da falsidade. Aí ele diz, escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. É interessante esse paralelo, né? O caminho da fidelidade significa observar os juízos de Deus. Aos teus testemunhos me apego, não permita, Senhor, seja eu envergonhado. Então a porção de lamento, ela finda, olhando ou nos voltando para a esperança da obediência do fiel, no versículo 32, quando ele diz, percorrerei, apontando para o futuro, percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. E esse termo alegrar significa, olha como é interessante, o coração aqui ele faz paralelo com a alma. Quando ele diz que a alma dele está vertendo em lágrimas, quando ele diz que a alma dele está se esvaindo, está sendo derramada, ele está dizendo aqui que quando Deus encher o seu coração, é isso que significa o termo alegrar. Tristeza, se está vertendo em lágrimas a alma dele por causa da tristeza, então o que Deus vai fazer? Por isso que a tradução é alegrar, porque Deus vai encher o coração dele. Por isso que a tradução fica alegrar, quando alegrares o meu coração. Deus vai encher. E aí é muito emblemático, porque ele vai encher de quê? Juízos, preceitos, decretos, leis, palavras, promessas. Eu só quero entender, Deus. Eu só quero entender que não é a minha vontade que está pavimentando o caminho sobre o qual eu estou andando. Se não for, se eu estiver andando na tua estrada, amém. Basta só de mim o caminho da falsidade. Só não permitas que eu seja infiel. Então, a gente concluir aqui, meus irmãos, a experiência da restauração, voltando ao que eu disse no início para os irmãos, a experiência de ser revivificado da restauração nunca é indolor. Nunca. Sempre há tensão, sempre há angústia, sempre há dor. Como também a fidelidade é um aprendizado que leva uma vida. Passamos a vida peregrinando por aqui e aprendendo a ser fiéis. Então, é evidente e compreensível o gritante temor aqui do salmista. Ele teme se desviar da estrada construída pelos blocos da vida que há na lei de Deus, porque ele sabe que a dor, o sofrimento e a angústia que ele está sentindo agora sequer pode se comparar com o desvio da vontade do Senhor. A maior expressão, então, da vontade de Deus é Cristo Jesus. Ele é o caminho, lembra? Ele é o caminho, a verdade e a vida. É por meio dele que nós temos acesso ao Pai, que nós nos achegamos ao Deus. Ele entregou a sua própria vida como obediência ao Pai, e assim nós devemos fazer. Só teremos restaurado a nossa vitalidade se nós fizermos o mesmo. Entregar a nossa vida para fazer a vontade do Pai, acomodando a sua palavra no nosso coração e fugindo da falsidade, do caminho de infidelidade, que é pior
do que o sofrimento temporário que esse mundo pode nos oferecer. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por essa porção maravilhosa da Tua palavra, Deus. Livra-nos, sobretudo, Deus, da infidelidade. Livra-nos, ó Deus, sobretudo, da blasfêmia, da hipocrisia, de olharmos mais para nós do que para Cristo. Dá-nos um coração que seja completamente ansioso, necessitado de Cristo Jesus. Nós possamos compreender, ó Deus, que Cristo Jesus é a palavra viva e é por meio da Tua Sagrada Escritura que nós encontramos a fiel expressão da Tua vontade. É nossa alma, assim, então, um anseio profundo por ela, mais do que qualquer outra coisa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos dividir para orar agora, meus irmãos.